Tava com saudade de um café colaborativo. Espero que vocês possam aproveitar e trocar bastante hoje também. Eu puxo a Karina. Gente, sou eu. Bom dia. Meu nome é Karina, todo mundo me chama de Kika. Aqui eu sou da Rede Conhecimento Social, eu sou analista de comunicação. O que me aquece nesse friozinho é um café com leite e bolinho de chuva feito pela minha mamãe. Agora eu chamo a Emily, que deu risada. Olha, gente, falando de mamãe, a minha mãe entrou, tá? Oi, mãe. Gente, eu sou a Emily, eu trabalho com a Kika na Rede Conhecimento Social. O que me aquece nesses últimos dias está sendo assistir dorama, gente, daquele quentinho no coração, história de amor, eu amo. Cara, na cobertinha assistindo um dorama. Acho que recomendo, viu, gente? E eu vou chamar... Deixa eu ver aqui a lista, gente. Laís. Olá, gente, bom dia, muito prazer. Eu sou a Laís, estou aqui participando pelo Museu das Favelas como pesquisadora, e o que me aquece nessa manhã fria aí é um pão de queijo, um cafezinho, como a maior parte de vocês. Voltou a chamar, desculpa, eu chamo a Rosiane Porto. Oi, gente, bom dia. Sou a Rosiane, trabalho no Instituto Balduco, com um projeto de empregabilidade para jovens. O que me aquece é pessoas reunidas com objetivos em comum. Falar de jovens é uma paixão, falar de projetos para os jovens também. Então, acho que isso, começar o dia com pessoas com objetivos em comum é muito legal e me aquece bastante. Obrigada. Vou chamar Dalva Souza. Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, bom dia para todos. Meu nome é Dalva, eu sou da Liga Solidária, também como a Rosiane, em projetos para a empregabilidade dos jovens. E o que me aquece é um bom cafezinho com leite e pão com manteiga, bem paulista. Eu passo a palavra a Nayara. Ô, Nayara, desculpa, você está comendo. Imagina, acabei de pôr uma bolachinha na boca. Imagina. Oi, pessoal, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Nayara, sou do Juventudes Potentes. O que me aquece, eu gosto de uma meia bem quentinha, eu gosto de ficar com o pé aquecido, isso me aquece muito. Bom que no home office dá para ficar só com a meia e com o chinelinho. Vou chamar o Jonathan. Opa! O que me aquece, gente, eu ando de moto, né? E aí nesse frio é doído, né? Então o que me aquece são sempre umas luvas ali, importante, né? Importante. E também, né, fazer esse trabalho aí, muito pensando que essa pesquisa foi desenvolvida com jovens no processo de ponta a ponta, né? Então, isso que me aquece. Sou o Jonathan, sou do Juventudes Potentes, né? Acho que esqueci de falar esse detalhe aí. E eu vou chamar o Luiz. Bom dia, gente, tudo bem? Sou o Luiz, analista do Juventudes Potentes. O que me aquece nesse frio são duas coisas: café, amo café, e correr atrás da minha filha pela casa, porque eu tenho, além de me aquecer, mantenho a minha casa a salvo. Eu vou chamar agora o Newton. Olá, pessoal, bom dia. Sou o Newton, eu faço parte da coordenação de territórios do Juventudes Potentes, e nesse frio que me aquece, na verdade, que sempre me aquece incrivelmente saber que a gente é único, né? E que, de certa forma, a gente se completa. É muito interessante. Então, isso é muito curioso. Legal, vou chamar a Stephanie. Bom dia, pessoal. Sou a Stephanie. Estou na frente de mobilização da iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, que tem foco na inclusão socioprodutiva das juventudes vulneráveis, aqui pelo Unicef.
O que me aquece normalmente nesse friozinho de manhã é um pãozinho na chapa com café, depois seguido de uma conversa boa, compreender melhor essa pesquisa aí com vocês. Agradeço muito poder estar aqui com vocês hoje. Opa, eu tenho que chamar alguém, né? Deixa eu olhar aqui. A Arika Maia? Já foi? Ainda não. Bom dia, gente. Meu nome é Arika. Eu sou da Rede de Conhecimento Social. O que me aquece, primeiro, são as minhas gatas, que são... Tá aqui me olhando, querendo brincar, inclusive, me pedindo para brincar. Daqui a pouquinho ela passa aqui também, vocês vão conhecer. E outra coisa também que me aquece é saber que o meu trabalho na rede, né, as pesquisas que a gente desenvolve, elas são úteis. Isso me faz acordar todo dia de manhã com mais pegada, sabe? Menos reclamação da vida, isso me aquece bastante. Ó, já começou aqui o rabo, passando pela tela. Agora, quem eu vou chamar? Deixa eu dar uma olhadinha. O Bruno já foi? Bruno Santiago? Bom dia, prazer estar com vocês. Eu sou Bruno Santiago, aqui da Zona Leste, São Paulo. Sou do Centro de Educação Popular, do CJ Cultivando Estrelas. Aqui eu sou técnico especializado. Prazer estar de volta, vai, com um tempão sem participar com vocês. Mas é muito bom ver a Carla, uma pessoa que participava antes conosco. O que me aquece são meus dois pets, Tori e a Zara, desse friozinho. E o Corinthians ter ganho o final de semana também aqueceu bastante meu coração, tá? Eu sei que eu vou tirar alguns sorrisos aqui. Bom, é um prazer, gente. E eu vou chamar... A Luana já participou? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Luana Peixoto, eu sou do Instituto Aliança, eu trabalho na área de educação profissional e inserção socioprodutiva, eu fico na equipe de inserção aqui de São Paulo. O que me aquece, eu estou aqui na turma do cafezinho, cachecol também não pode faltar, e tá aqui com vocês também, muito bom, tá fazendo essa manhã bem mais quentinha. Eu vou chamar, deixa eu olhar aqui a lista. Agora tá difícil de saber quem ainda não foi. Isabela? Acho que Isabela não foi. Não foi. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Isabela, eu atuo no Instituto Reciclar, na área de projetos, então, projetos voltados para a educação, formação e empregabilidade de jovens. Por isso, estou muito contente de estar aqui com vocês. Isso me aquece, e me aquece também, vocês deram várias ideias aí. Falou do Corinthians, o meu São Paulo, eliminando o Palmeiras, me aqueceu muito. Meu pet, meu cachorrinho, e um bom café da manhã bem paulistano também mesmo. Um pãozinho na chapa com um cafezinho. Agora, deixa eu ver quem ainda não foi. Acho que quem ainda não foi, se quiser levantar a mãozinha aí, para a gente ver. Então vai a Thalita, que foi quem pulou aqui para mim. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Thalita, do Instituto Empreeduca. A gente também trabalha com empregabilidade de jovens. O que me aquece nesse frio é um cafezinho que eu estou tomando, inclusive. É meu gatinho, que fica trabalhando aqui no colo. E poder compartilhar com vocês esse momento, saber que tem muitas organizações pensando, né, nas juventudes do país. E, deixa eu ver, quem que tá com a mão levantada? Eu não tô vendo ninguém com a mão levantada. Eu acho que foi todo mundo, tá? Já foi? Se alguém não foi, se quiser mandar aqui no chat, só pra gente seguindo mesmo com a agenda. Mas obrigado, acho que tá todo mundo um pouco aquecido, pegando seus cafés também. Espero que vocês possam aproveitar bastante essa nossa agenda de hoje. Sejam todos bem-vindos mais uma vez.
Obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Várias ideias boas de como se aquecer no frio. Nosso objetivo de hoje, como eu tinha dito na abertura, é discutir os achados da pesquisa de injustiças estruturais entre jovens na cidade de São Paulo e também fazer uma troca 360 entre as organizações para identificar possíveis sinergias, para que vocês também se conheçam e vejam outras pessoas que estão fazendo trabalhos parecidos. A gente vai falar brevemente sobre as duas organizações que desenvolveram a pesquisa. Então, quem é o Juventudes Potentes, quem é a Rede Conhecimento Social, e depois a gente começa com os achados. Oi, pessoal, bom dia. Então, como a Ká falou, vou falar bem brevemente sobre quem é o Juventudes Potentes, que eu acho que a maioria que está aqui já conhece, né, ou até conhecia como GOI em São Paulo, mas a gente costuma fazer essa atualização porque às vezes tem alguém novo, alguém, né, da organização que ainda não conhece, então a gente faz essa breve introdução, né. Então, o Juventudes Potentes, ele segue fazendo parte da rede GOI, né, que é essa rede global, que nasceu no Instituto Aspen, que está presente aí em 7 comunidades, em 9 cidades pelo mundo. Mas no Brasil a gente abrasileirou o nome, então a gente aparece agora como Juventudes Potentes, a gente anunciou isso já publicamente, mas faz parte do processo de mudança sempre que a gente está em alguma reunião ou algum fórum novo, a gente reforçar, né, essa nossa marca agora com o nome em português, né? Isso aconteceu de forma colaborativa, a gente teve a área de comunicação do programa envolvida com um grupo de jovens, né, um grupo de trabalho de comunicação, a gente envolveu especialistas, então esse nome ele foi escolhido junto com jovens, né, e junto com pessoas especializadas na área de comunicação. Então, o Juventudes Potentes, ele chega no Brasil como GOI em 2020, né, a gente está dentro da ONG United Way Brasil, a UWB, que é o nosso parceiro âncora, e a gente tem como missão, como compromisso, levar oportunidades econômicas para 100 mil jovens, né, que a gente chama de jovens potência, até 2030, né, então isso significa em colaboração, em rede, com organizações da sociedade civil, com o governo, com empresas, a gente trabalhar pela inclusão produtiva dos jovens potência da cidade de São Paulo. Vou passar aqui. Então, o nosso papel é fazer isso de forma sistêmica, né? Então, a gente trabalha com diversas organizações, articulando essas organizações, a gente não executa o trabalho, a gente articula, para promover mudanças sistêmicas, né? Então, a gente facilita para que barreiras estruturais sejam quebradas de acesso ao jovem ao mercado de trabalho, por exemplo, racismo estrutural, a evasão escolar, e a gente facilita a entrada desse jovem tanto em processos formativos, né, para que ele conclua formações dignas, formações que dialogam com o mercado de trabalho do futuro, quanto facilitando a entrada dele nas empresas ou o atingimento de renda de diversas formas, né? E para isso a gente trabalha sempre em parceria, como eu falei, hoje a gente tem de 80 a 100 organizações junto com a gente no colaborativo, né, na nossa rede. Se você não está ainda no nosso WhatsApp da rede colaborativa, depois eu pedi para alguém colocar aqui no chat, o Gabi ou a Ká, para vocês poderem acompanhar também tudo que a gente faz, tudo que a rede está fazendo. E esse café, ele faz parte de uma dessas ações colaborativas, né? A gente realiza 4 cafés por ano, geralmente um por trimestre, onde a gente traz temas envolvendo juventudes, colaboração e inclusão produtiva. A gente trabalha com metodologias de impacto coletivo, isso significa que a gente está sempre comunicando a causa para o ecossistema, né, fazendo advocacy sobre inclusão de jovens, juventudes, periferia. A gente tem um relacionamento constante com investidores para manter o programa, então a gente busca sempre parcerias, a gente precisa de investimento variado para poder atuar, né, para poder ter financiamento.
A gente faz gestão do conhecimento, a gente deixou até em destaque aqui, porque essa é a área onde a gente entra com as pesquisas, né? Hoje a gente tem 9 pesquisas realizadas até o momento, a maioria em colaboração, em participação, então pesquisas que a gente realiza com outras organizações, ou parceiros técnicos, ou institutos e fundações, né? A gente mantém uma rede, né, que a gente chama de colaborativo com metas e agenda comum. Então, a gente busca olhar sempre para indicadores e metas de forma bastante compartilhada. A gente tem a premissa de incluir e manter o jovem no centro, né? Então, olhar para a figura do jovem como uma instância do programa, com jovens no time, com jovens não só como o nosso público principal de ação, mas também como coautor de tudo que a gente faz. E a gente tem a diversidade e a equidade, obviamente, como temas transversais, né? E aqui, principalmente, porque 70% do jovem potência da cidade de São Paulo são negros e mulheres, né? Então, é um marcador social muito importante para a gente manter a diversidade e a equidade como temas centrais e transversais. Então, Cá, se você depois também puder colocar o acervo de conhecimento no chat, nosso acervo é onde tem essas 9 pesquisas que eu mencionei, que a gente já produziu até o momento, tá bom? Então, vou chamar agora a Arika ou a Emily para falar da rede. Arika, vou passar a palavra, então, para a Rede de Conhecimento Social, que foi o nosso parceiro que construiu essa pesquisa junto com a gente. Obrigada, bom dia e bem-vindos novamente. Obrigada, Nayara. Bom dia a todo mundo de novo. A gente da Rede de Conhecimento Social é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. A gente surgiu em 2016 como... a gente era o Instituto Paulo Montenegro, e aí o Instituto fechou, e aí parte da equipe se organizou para continuar os trabalhos, e aí fundou a Rede de Conhecimento Social. Hoje nós somos em aproximadamente 15 pessoas. Nosso grande objetivo é desenvolver conhecimento para que ele possa ser utilizado de forma eficiente pela própria sociedade civil, mas o principal objetivo de produzir conhecimento é que as próprias pessoas que serão beneficiadas pelos dados também possam gerar a mobilização, também possam gerar a pesquisa, também possam gerar o conhecimento, né? Que ele não seja um conhecimento institucional, mas seja um conhecimento, acima de tudo, compartilhado. Nisso eu quero dizer, por exemplo, na pesquisa agora que a gente está apresentando para vocês, a nossa metodologia foi participativa, a gente contou com jovens de 3 organizações que atuam com a Rede GOIN, Jovens Potentes. E aí a gente construiu juntos toda a metodologia da pesquisa, né? Então, era para falar com os jovens, era para fazer um questionário, para fazer quant, a gente fez entrevistas, então eles participaram da construção de toda a pesquisa até o final, até a análise dos dados. E aí a ideia é a gente voltar para eles também com esses dados, para que eles possam usar, as instituições possam usar, e que as organizações também possam se beneficiar dessa construção coletiva, né? É uma construção que promove muito mais engajamento quando é feito dessa forma, tem muito mais legitimidade e muito mais uso, né? A capacidade dela de ser utilizada é muito maior. Então, a gente usa o processo da pesquisa como um meio para engajar a sociedade na produção de conhecimento sobre si mesma, né? A gente, o ano passado, escutou cerca de 23 mil pessoas em diferentes projetos, a gente teve cerca de 24 parcerias, e a gente não trabalha só com juventude, a gente trabalha com diferentes públicos, a gente trabalha com temas de meio ambiente, temas de empreendedorismo também, educação, cultura, avaliação de programas, enfim. Então, quem quiser conhecer a gente também, entra no nosso Instagram, Rede Conhecimento Social. A gente também tem o site da Rede Conhecimento Social, que tem as pesquisas que a gente faz. A gente tenta deixar o máximo possível lá no nosso acervo também. Algumas pesquisas são internas, então essas a gente não consegue publicar, mas as que são publicáveis estão lá e vale a pena.
Acho que é isso, eu vou passar a palavra agora para a Carla para a gente começar a apresentar os dados. Mas obrigada também pelo convite, pessoal. Obrigada, Arika. Muito, a gente vai começar com os dados da pesquisa. Pode passar mais um, né? E aí eu e Emily, que estivemos juntos fazendo esse desenvolvimento, vamos apresentar. Emily, acho que essa parte é a sua. Obrigada, Vilca. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Para quem entrou depois que eu já tinha me apresentado. A pesquisa em justiças estruturais, ela buscou aprofundar o conhecimento sobre esse termo, que é um termo não recente, mas ele ainda não é um termo muito concreto, principalmente para a maior parte das pessoas. E a gente queria entender como essa injustiça estrutural afeta a inclusão produtiva das juventudes paulistanas, principalmente por causa da exclusão demográfica gerada pela barreira sistêmica do distanciamento territorial. O que significa isso? Como é que a distância dessas pessoas estão do centro, das oportunidades e da maior parte das vagas de trabalho, como isso pode afetar a vida deles. A gente fez isso, a Arika adiantou um pouco sobre a metodologia participativa, a gente fez isso a partir de uma perguntação. Perguntação é uma metodologia aqui da Rede Conhecimento Social, que o próprio público-alvo participa de todas as etapas de construção de uma pesquisa de opinião. Então, eles participaram desde a formulação de pergunta-guia, das perguntas do questionário, de análise dos resultados. Então, eles fizeram parte de todo esse processo. A gente também contou com a participação do público aberto, né, principalmente do pessoal que faz parte da rede do Juventudes Potentes, para fazer a cocriação. Lá no começo, a gente fez um workshop e no final a gente também fez um workshop de análise de resultados para participar também dessa cocriação. Então, a gente teve participação de pessoas atuantes na área de juventudes, assim como dos próprios jovens. A gente também fez uma pesquisa quantitativa amostral, que a gente entrevistou 600 jovens moradores das regiões sul e leste da cidade de São Paulo. Foi uma pesquisa porta a porta, feita pela Conectar Pesquisas. Então, a gente também teve a participação de 2 jovens pesquisadoras dessa metodologia de perguntação, que também participaram do campo. Então, elas realizaram a criação da pesquisa, como também executaram as entrevistas presenciais. E a gente também fez entrevistas com atores do campo de juventude, como atores da prefeitura, de empresas, de organizações que trabalham com empregabilidade, com especialistas no tema, para poder, então, criar um conhecimento amplo sobre injustiças estruturais. Acho que pode passar. Daí, falando um pouco mais dos respondentes mesmo, da pesquisa quantitativa, a gente fez... Aí eu não sei explicar direito, a Arika me corrija qualquer coisa. A gente pegou uma amostra que seja representativa daquelas regiões, então a gente pegou os dados do IBGE para poder ver a quantidade de jovens que tinham lá, para poder fazer equivalente na nossa pesquisa, e por causa disso a gente tem uma maior parte de jovens acima de 20 anos, sendo 36% de 20 a 24 e 35% de 25 a 29. A gente também procurou entrevistar metade do público feminino e metade do público masculino, para também atingir essas cotas. E de todos os respondentes, 12% se identificam como parte da comunidade LGBTQIAPN+. Então, metade dos respondentes foram da Zona Sul e metade da Zona Leste. E de todos esses respondentes, 59% dizem que moram em uma região mais central do bairro. E a gente também entendeu que dentro da periferia também tem a periferia da periferia. Então, qual que é a parte mais central ali e qual é a região mais afastada ainda. Então, 41% estão em região mais afastada. Desses respondentes também, 71% eram jovens negros, sendo 47 pardos e 24 negros. Na verdade, acho que é 24 pretos, a gente até errou ali, tem que corrigir.
e 28% brancos. Desses respondentes também, a gente tem 38% de jovens que possuem filhos, que tiveram filhos, sendo que 37% dessas pessoas que têm filhos tiveram o primeiro filho antes dos 17 anos de idade. De quem respondeu, 64% estão trabalhando, 25% ainda estão estudando e 21% interrompeu os estudos antes de terminar a educação básica. Acho que pode prosseguir. Daí, a gente, pensando também na amplitude, o nosso foco era mais a questão da empregabilidade, mas a gente entendeu que as injustiças estruturais, ela tem uma amplitude muito maior. E para poder investigar melhor essas questões de como essa injustiça afeta a vida dos jovens, a gente analisou 4 temas principais, que é a educação, trabalho, a relação com o território e saúde. Para começar o trabalho com injustiças estruturais, o que a gente fez foi, com um grupo de jovens pesquisadores, fazer uma definição do que seriam injustiças estruturais, uma delimitação desse tema, e aí os jovens chegaram nessa frase que está aqui embaixo, que é: injustiças estruturais, para eles, significam que existe um processo de desigualdade social histórica que atinge algumas pessoas e grupos e que mantém condições menos favoráveis que outras. E a partir da definição feita pelos jovens pesquisadores, a gente perguntou para esses 600 jovens que a gente entrevistou se eles concordavam ou não com essa frase, e 9 em cada 10 jovens concordam e acreditam que existe esse processo. E a gente percebeu que, sobretudo, além de existir esses grupos que estão em condições menos favoráveis, existem muitos marcadores intersetoriais e marcadores sociais que, muitas vezes sobrepostos, colocam em situações ainda mais complicadas e complexas. Então, por exemplo, a raça, a sexualidade e identidade de gênero, a idade, a renda domiciliar, o local de moradia e se o jovem já fez parte de maternidade e paternidade. Todos esses marcadores sociais, muitas vezes unidos entre eles, mais de um sobreposto, gera um processo ainda maior de injustiças estruturais sobre esse jovem. Durante a pesquisa, a gente também percebeu que... Ai, peraí, minha tela está piscando. Pronto. A gente percebeu que a própria relação desses jovens com o território, ela é diferente. E a relação deles com a cidade de São Paulo também é muito diferente. Então, tem percepções e vivências diferentes sobre a mesma cidade. 84% dos respondentes vivem em regiões com infraestrutura urbana, mas ainda é muito comum faltar água, ter situações de alagamento, principalmente entre os jovens negros. 7 a cada 10 jovens se sentem seguros no bairro onde moram. Mas, apesar disso, 2 a cada 10 não se sentem seguros no transporte público. Então, tem toda uma questão de como que se deslocam pela cidade, né? Dentro do meu bairro, eu me sinto seguro. E nem aqui tem uma frase. Eu sinto segurança porque eu sei o que vai acontecer se acontecer alguma coisa comigo. Eu conheço a minha região. A única vez que eu não me senti segura foi quando invadiu a polícia invadiu a favela. Então, eu conheço onde eu moro, as pessoas me conhecem, então eu me sinto insegura a sair daqui. Então, entre os processos de exclusão, tem essa questão do deslocamento da sua casa até o local que se concentra as maiores e melhores oportunidades de trabalho e estudo, que é mais a região central. Além disso, né, tem toda uma questão de como sair da região que eles moram. 68% já ficaram sem dinheiro para pegar transporte público, 42% levam mais de 1 hora para chegar no centro da cidade, e 60% já se sentiram prejudicados por passar muito tempo no transporte. Então, fica cada vez adicionando barreiras para conseguir chegar nesses lugares que têm as melhores oportunidades, né? Então, a oportunidade de estudo, de trabalho, elas ficam distantes, cada vez mais distantes
por sentimento pessoal, né, de segurança, mas também por barreira de não ter dinheiro, de ter muito tempo, de sentir que não é pertencente àquele lugar. E a gente, como a Carla tinha falado na questão de injustiças estruturais, a gente também identificou que os marcadores influenciam a relação do jovem com a cidade. Então, homens circulam e se sentem mais parte da cidade do que mulheres. 5 a cada 10 mulheres não se sentem seguras em chegar tarde em casa. E 3 a cada 10 jovens LGBTQIAPN+, não se sentem seguros no próprio bairro que moram. O segundo bloco que a gente analisou foi o de qualidade de vida. E aí a gente, no de qualidade de vida, tentou entender muito quais eram os espaços que esses jovens ocupavam, como eles se sentiam em relação à saúde, alimentação. Então, começando sobre os espaços, a gente percebeu que nem sempre ter espaços disponíveis significava que os jovens estariam usando esses espaços. E aí a gente pode levantar uma série de hipóteses por que isso acontece, desde se sentir pertencente, desde não ter tempo para utilizar. E aqui, por exemplo, né, só 13% utilizam o serviço de assistência social, sendo que tem 73% presente nos bairros deles. Em relativo à cultura, então 25% frequenta eventos culturais, sendo que existe em 53% dos bairros eventos culturais. Então a gente percebe que existe uma dificuldade desse jovem de acessar esses equipamentos públicos, né? Isso muitas vezes pode afetar esse jovem no quesito de conseguir uma oportunidade, no quesito de ter seus direitos garantidos, de ter uma perspectiva maior e uma visão maior de mundo e dos seus sonhos. Quando a gente, ainda falando de qualidade de vida, começa a questionar sobre saúde, sobre autoestima, sobre saúde mental, a gente percebe que a maioria dos jovens classificam todas essas situações como positiva, como boa, ou como mais ou menos. Mas ainda assim, a maioria deles relata que saúde mental é uma grande demanda e que há muito pouco conhecimento sobre o tema, que eles sabem muito pouco sobre isso e que existem muito poucos serviços sobre isso nas suas comunidades. Então, um ponto de destaque desse bloco foi exatamente essa solicitação sobre uma maior inclusão da saúde mental nas suas periferias, sobre esse tema nas suas escolas, ter mais acesso a serviços no bairro deles sobre saúde mental. Novamente, quando a gente olha os marcadores sociais, existem alguns marcadores que acabam sendo mais gritantes nesse bloco, né? Então, 5 a cada 10 jovens já se sentiram desacreditados pela família, 6 a cada 10 jovens da comunidade LGBT+, avaliam a sua saúde mental como ruim ou como mais ou menos, e 33% desses jovens dizem que sua condição de saúde física e mental atrapalham na busca para um emprego. A educação, ela também é completamente influenciada por essa condição de injustiça estrutural. Como eu falei no começo, 21% já interromperam os estudos antes de terminar, sendo que 34% dessas pessoas não conseguiram conciliar a escola com o trabalho. Então, a necessidade de renda, de complementar a renda, ela impediu que essas pessoas pudessem completar os seus estudos. Além disso, 44% dos jovens já haviam pensado em abandonar os estudos. E principalmente, né, o porquê que eles se sentem desestimulados é porque acham que a escola não os preparou para a vida profissional, ou então também tem a questão de que muitos se sentem subestimados por conta do lugar onde eles estudaram. E mesmo que eles tenham muitas dificuldades, sintam essa barreira, sintam assim que as pessoas estão desestimulando eles, 78% pretende continuar ou retomar os estudos. E tem toda uma discussão de como eles se sentem para trás, assim, um aluno da escola pública se sente para trás em relação a um jovem de escola privada, porque
Na escola pública, a gente não tem muito esse estímulo para lidar com as questões pessoais, de desenvolver projetos de vida, enquanto alguém de escola privada está tendo acompanhamento, está tendo disciplinas, matérias para pensar o futuro. Na escola pública, às vezes, está faltando professor, está faltando estrutura, então eles se sentem muito assim para trás também nesse quesito. E ainda em idade escolar, 42% começaram a trabalhar antes dos 16 anos, que em tese é uma idade assim adequada para poder começar a trabalhar, né? Então, pensa assim que muitos dos jovens estão trabalhando enquanto estão estudando. E 37% dos jovens com filho tiveram o primeiro antes dos 18 anos, que também seria a idade que eles estariam na escola. 72% já trabalharam e estudaram ao mesmo tempo. E isso agrega muitas dificuldades, né? 38% relatou não conseguir fazer uma formação ou estudar por não ter tempo. Por causa da pressão para trabalhar e conseguir renda, acabam não conseguindo seguir na área que gostariam de estudar, né? Quem gostaria de dar continuidade numa faculdade sente assim que não é possível, né? Por causa do trabalho, principalmente. A continuidade dos estudos depende diretamente da estabilidade financeira. Então, por mais que as pessoas tenham vontade de continuar estudando, eles falam, primeiro eu tenho que ter uma estabilidade, primeiro eu tenho que trabalhar, para depois poder dar sequência aos meus estudos. E aos que não fazem faculdade, mas pretendem se qualificar profissionalmente, o que tem mais próximo, né, é poder fazer um curso, um técnico, ou, enfim, uma formação na área que eles já estão trabalhando. Então, aumenta ainda mais essa barreira de conseguir alcançar o sonho, a profissão que eles desejam, a profissão do sonho, porque eles acabam indo para a área que está disponível, né? Então, acaba diminuindo as possibilidades, diminuindo as escolhas deles. O nosso último bloco de análise foi do mundo do trabalho. O primeiro dado que a gente tem do mundo do trabalho é o quanto esses jovens eles têm impeditivos para acessarem melhores vagas. Então, 60% deles relatam que existe uma falta de acesso à informação, então que as informações de muitas vagas nem chegam para eles, estão em canais, em plataformas que eles não conseguem acessar, muitas vezes até por uma barreira digital. 54% deles dizem que existem poucas vagas disponíveis onde eles moram, então um impeditivo é esse grande deslocamento que eles têm que fazer diariamente. 50% diz que tem baixa qualificação profissional ou concorrência injusta, e 46% diz que já sofreu preconceito e discriminação das empresas enquanto estava nos processos seletivos para esse trabalho, né? Então, a gente percebe que essas vagas de emprego formal, as mais acessadas pelos jovens, acabam sendo empregos de baixa remuneração, com pouca possibilidade, com baixo aprendizado, exatamente porque eles têm esses impeditivos de acesso a melhores vagas, né? E aí, um dado que ficou muito, que salientou muito na pesquisa e na fala desses jovens, é esse dado de 46% já sofreu preconceito e discriminação das empresas. Desses jovens, a gente tem ali que 29% já teve negado o pagamento integral do seu vale-transporte, então, por morar muito longe, ele não tinha o valor suficiente para conseguir se deslocar da sua casa até a empresa, então ele só tinha metade do valor, uma porcentagem do valor. 26% já precisou mentir sobre onde morava, porque a empresa não contrataria se ele dissesse de onde ele realmente vem, e 21% se sente na desvantagem por causa da distância onde mora. Ainda que exista todos esses impeditivos, essas barreiras, 8 a cada 10 jovens diz que se sente qualificado para acessar trabalhos que eles se candidatam, mesmo que muitas vezes eles não sejam chamados por conta de todas essas barreiras, né? Um dado também que chamou muito a nossa atenção,
é que, quase que como uma saída para todas essas barreiras enfrentadas no mundo do trabalho, 72% dos jovens afirmam que teriam um próprio negócio, que teriam um empreendimento, e que esse empreendedorismo ele surge muitas vezes como uma alternativa, né, com uma alta potência deles próprios, uma alta potência do seu território. E aí, para fugir dessas grandes barreiras, eles procurariam empreendedorismo se tivesse a oportunidade e teriam um emprego próprio. E aí também, né, a gente perguntou para o grupo de jovens pesquisadores, né, o que vocês consideram uma vaga de trabalho boa, já que 8 a cada 10 deles da pesquisa disseram que acessariam uma boa vaga de trabalho. E eles trouxeram coisas muito básicas, como ter uma carteira assinada, ter um vale-transporte, conseguir ter uma refeição no seu trabalho, trabalhar em um lugar que não seja tão distante da sua casa, um trabalho que eles consigam ter convivência e aprendizado com outras pessoas, né? Então não é nada que seja gritante, além do básico, para o mundo do trabalho. E aí uma última parte é que a gente também perguntou o que eram os maiores desejos de vida desses jovens, né? Então a maioria deles ali coloca ter uma casa própria como o maior desejo de vida, trabalhar no que acredita, ter uma faculdade, e depois começam alguns que apareceram menos, que é trabalhar por conta própria e construir uma família. Por último, a gente trouxe aqui uma série de recomendações que a gente coletou nas entrevistas, nos workshops, com o grupo de jovens pesquisadores. Então, são recomendações que não são necessariamente feitas pelo Juventudes ou pela rede, e são contribuições colaborativas, recomendações colaborativas, que foram coletadas em diversas partes da pesquisa, e recomendações para entender como que a gente pode, então, enfrentar todas essas injustiças que a gente observou. Então, para a educação, a gente ouviu sobre ter reforço escolar para diminuir essa desigualdade educacional, a gente ouviu sobre as escolas estarem atendendo as demandas dos jovens, então, em projeto de vida, em tecnologia, em saúde mental, as escolas promoverem uma maior interligação com o mundo do trabalho e ter uma inserção qualificada desse mundo do trabalho na educação, e promover o uso qualificado da internet também. Já para o mundo do trabalho, a gente tem criar meios de garantir essa inclusão do jovem, desse jovem periférico, e mais do que a inclusão, também a permanência dele, né? Então, quais são as medidas, quais são os programas que a gente pode ter para garantir essa permanência dos jovens no trabalho dele? Ter promoções de políticas públicas e de incentivo trabalhistas para a inclusão dessa juventude, incentivo às empresas instaladas nas periferias para a gente conseguir diminuir essa distância geográfica do jovem das oportunidades. E também uma parte muito importante que a gente percebe é conseguir ter dialogado, que é muito que a gente vem tentando no GOEN, que é governo, organizações sociais, empresas, organizações de sociedade civil, fazendo, né, juntos programas que visem o desejo dos jovens, a tendência, as profissões de futuro, essas ações intersetoriais, e também ter novas dinâmicas de trabalho que consigam atender essa especificidade desses jovens, desses marcadores sociais. E agora o que a gente queria fazer, a gente apresentou uma quantidade bem grande de dados, né, uma quantidade bem interessante também de informações sobre a pesquisa. A gente queria abrir para ver se quem tem comentário, ver se alguém quer ter alguma dúvida, e também para a gente começar a pensar, né, ter reflexões e percepções de como a gente pode fazer mais com esses dados, com essa pesquisa que a gente desenvolveu. Então, queria deixar o microfone aberto. Quem quiser pode ir levantando a mão, a gente vai organizando a fila para a gente fazer uma rodada de conversa sobre os dados.
Vai lá, Erika. Só queria destacar o quanto que esses dados mostram sobre a interseccionalidade, né, das variáveis, que a injustiça social ela não é uma única variável, né, que está em ação. Não é só a distância geográfica em relação ao centro, né? A questão da periferia ela é muito mais ampla, ela é muito simbólica também, ela é muito de acesso a direitos, diferentes direitos, né? Então, você vê as meninas, mães, por exemplo, têm mais dificuldade ainda de conseguir finalizar estudos, de conseguir trabalhos qualificados, de conseguir ter uma rede de apoio. Os meninos têm que trabalhar mais cedo para poder gerar renda, para poder ajudar em casa. Então, a gente tem... E aí, os trabalhos são subqualificados, né? Normalmente são informais. Não tem trabalho próximo de casa, então tem que ir para lugares mais distantes. Aí você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Não tem o valor do integral do vale transporte, nem da alimentação. Você já chega cansado, você volta mais cansado, aí você tem que ir para a escola, normalmente ensino médio, né, para quem faz. A educação fica mais distante, né, o ensino superior fica mais distante, porque você está dentro de uma rotina muito mais pesada, e não tem universidade, normalmente, perto de casa. Então, é isso, né, injustiça estrutural é uma coisa muito complexa quando a gente fala sobre isso. Então, acho que eu queria chamar atenção a respeito disso e o quanto que as organizações e as empresas podem promover uma melhora, né, dessas condições, né? Então, oferecer vale transporte integral, oferecer vale alimentação, pensar em modelos híbridos, por exemplo, né, de trabalho, oferecer formações técnicas para os jovens que estão começando, porque já chega pedindo um currículo cheio, né, um currículo super qualificado, e o cara está começando, né, acabou de sair no ensino médio, não teve tantas experiências para poder colocar ali no currículo, ele até fica mais inseguro, né? Então, acho que queria chamar a atenção para essa complexidade que a gente vê da pesquisa. E passo a palavra para o próximo. Vai lá, Isabela. Obrigada, Erika. Isso que você falou agora, Erika, do marcador de maternidade e paternidade, eu achei muito interessante, assim, porque normalmente a questão da maternidade, principalmente, é falada numa problemática de gravidez na adolescência, né? Mas não é tão trazida como um marcador de injustiça nos acessos também. Então, achei bem interessante. A gente, no Reciclar, tem um programa interno de formação dos jovens e também tem outros projetos externos, né? Um deles é um programa de apoio à educação pública, então vários dados que vocês trouxeram são importantes para nós, acredito que para outras organizações também, olharem para dentro, para quem faz formação, olhar para dentro, para os seus programas voltados ao atendimento direto com os jovens que vêm da escola pública. E no caso de organizações que também fazem essa interface externa, né, no nosso caso, com o setor da educação pública, pensar um pouco quais são essas demandas, então, né, dos jovens, dos educadores, das escolas. Vocês trouxeram 3 que eu achei bem importantes, né, que é pensar em projeto de vida, pensar em saúde mental, em tecnologia. Eu acho que a pesquisa vem somar para renovar esse olhar, né, de quais são as reais demandas, assim. Stephanie? Bom dia novamente, pessoal. Ouvindo vocês apresentando a pesquisa, né, algo que me chamou muita atenção foi em relação a como esses jovens se sentem inseguros, assim, mais seguros dentro dos seus bairros, que historicamente são tidos como bairros inseguros, bairros de poucos direitos, né, enfim. E mesmo assim, essas juventudes se sentem mais seguras, e acredito que a segurança, a gente não fala só de segurança pública, mas também de segurança e acolhimento, né? Esses jovens se sentem muito mais acolhidos dentro dos seus bairros. E isso deixa, assim, me soa como um alerta para nós que trabalhamos, tentamos trabalhar
a mobilização de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas também numa perspectiva de potência absoluta, que é como nós é que precisamos e fazer esse esforço para chegar o mais próximo possível desses jovens, né? Que eu acho que é uma dificuldade. Quando a gente fala de empregabilidade, normalmente o caminho é inverso, né? As empresas disponibilizam ali um número X de vagas e o jovem é que precisa se qualificar durante a sua vida ali na escola, nos seus processos de formação, aplicar para aquela vaga, se deslocar até a empresa, participar dos processos ali de entrevista e continuar, né, saindo ali da sua zona não é nem de conforto, mas assim, onde ele se sente melhor. Nós aqui no MIU, a gente trabalha muito com a valorização do tecido social, então desses saberes decoloniais, do inédito viável que acontece dentro das próprias comunidades. Então a gente tenta trabalhar sempre da perspectiva que esses jovens, eles são absolutamente potentes e eles criam e inovam o tempo todo a partir de saberes ancestrais, daquilo que eles já aplicam dentro das suas famílias, comunidades, enfim, numa perspectiva de civilologia mesmo, né? Eles fazem acontecer, mesmo com às vezes uma dificuldade maior de acesso a recursos, ferramentas, enfim. E achei extremamente interessante as falas que a gente viu em relação a essa parte específica da pesquisa, porque vem aí, acho que, confirmar que todo o esforço que nós pudermos fazer entre nós e também junto às empresas de tentar levar essa valorização do tecido social para dentro das empresas é o caminho, assim, para que a gente consiga não só chamar esse jovem para a festa, mas também tirá-lo para dançar, né? Enfim, acho que até me alonguei. Obrigada, pessoal. Em todo momento, né, a gente vai ouvindo, né, os registros e eu sinto que acho que é um sentimento de muitos daqui que trabalham com empregabilidade de jovens, e quando a gente contata a empresa, a gente percebe que, assim como os jovens precisam de suporte, de orientação sobre inclusão produtiva de jovens no mercado, a necessidade da empresa receber as orientações. Eu acho que a gente que está lidando diariamente com essa temática, está tudo muito óbvio para a gente, o quanto que é importante a empresa acolher esse menino de uma maneira assertiva. E todas as vezes que eu, particularmente, vou apresentar o projeto do Instituto, as empresas elas entendem apenas como, uma mão de obra pronta, qualificada, e não entende que esse jovem ainda está em processo de desenvolvimento, ele está vindo de um curso e que ele vai precisar de todo um suporte e orientação, um olhar um olhar empático, porque ele vai trazer as suas dificuldades. As empresas não estão percebendo que esse jovem atual, ele vem de uma pandemia que o ensino médio foi extremamente negligenciado, esquecido. Era um aplicativo que ele clicava e entregava a atividade em menos de 5 minutos. Então, esse jovem vem com dificuldade de concentração, com dificuldade de interpretação textual, com dificuldade de comunicação e de relação, de interação. O jovem é mais apático, ele não é expressivo, ele não consegue dizer muito obrigada com um sorriso no rosto. Então, a gente, o que eu sempre venho buscando e tentando fazer, assim, enquanto projeto, não eu, né, o Instituto Balduco, de espaço para escuta, para que essa empresa ela receba informações e insights de que ela também tem um papel muito importante para essa inclusão ser produtiva, que é para além de mão de obra, mas ela é parte desse processo social. Enfim, então, assim, é uma dor que eu acho que, enquanto programas, a gente precisa desenvolver aí estratégias para treinar, desenvolver, não sei se treinar é a palavra certa, mas convidar essas empresas a ressignificar essa inclusão de jovens,
alguns jovens entram com um brilho no olhar e saem muito frustrados, com a autoestima muito mais comprometida, com a autoconfiança abalada, detestando a palavra trabalho, porque são mal recebidos dentro dos seus espaços. Isso por preconceito, pela maneira como eles vão vestidos, enfim, por todos esses cenários que a gente já sabe. E então, eu acho que um trabalho com as empresas em paralelo é fundamental para a gente alcançar, né? A pessoa que está lá, ela é especialista em RH, em folhas de pagamento, enfim, ela é especialista nas suas áreas e o olhar social ainda está um pouquinho defasado. Acho que eu queria falar sobre isso. Obrigada, gente. Laís? Olá, gente. Primeiro, eu queria parabenizar aí pelo desenvolvimento dessa pesquisa. Acho que ela é muito essencial e necessária. E também enfatizar a importância da participação desses jovens de periferia na elaboração dessa pesquisa, né? Porque a gente tende a cometer um erro muito comum, que é fazer a pesquisa sem a percepção daquelas pessoas que estão naquela realidade local, né? Então, ter a presença dessa juventude construindo esse saber, eu acho que é algo indispensável até para que se crie políticas efetivas, né, de atendimento e de alcance dessas populações. E aí, alguns dados na pesquisa me chamam muita atenção, eu acho que pode ser muito rico, né, porque eu estou aqui hoje mais como ouvinte, porque a ideia é trazer a pesquisa para ser debatida e trocada aqui no núcleo de pesquisa do museu, CRIA, no mês que vem. Então, estendo o convite aí para todas as pessoas que estão aqui também, que quiserem vir para essa troca, para esse bate-papo, em que a ideia é que tenha, né, a presença aí dos jovens das periferias para poder olhar para esses dados e conversar sobre eles junto com a gente. Mas um dado que me choca muito é o de saúde mental, né? Que eu acho que é algo que vem ganhando, né, aí uma expressividade atualmente, mas que ainda tem pouca política pública, né, e pouco atendimento efetivo para olhar para essa questão, assim. Também queria deixar aí registrado que tem um setor aqui no museu chamado Corre, que trabalha também com empregabilidade e empreendedorismo, que eu acho que pode ter uma articulação muito bacana aqui com essa rede, então também vou tentar articular e fazer esse contato entre esse outro setor, para que a gente possa aí também pensar junto estratégias que impacte aí nessa pesquisa que vocês trouxeram. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada por todos os comentários que vocês fizeram. Acho que são super pertinentes para a gente seguir disseminando esse conhecimento e criando, gerando ações para a gente enfrentar essas injustiças que os jovens vêm enfrentando no seu dia a dia. Agora, acho que ninguém mais está com a mão levantada. O que a gente costuma fazer e pensou em fazer é dividir em pequenas salas, para que as próprias organizações possam trocar entre si nesse ecossistema, e falar o que as organizações estão fazendo, quais são possíveis sinergias, para vocês conhecerem outras pessoas que também estão trabalhando com juventudes. A gente vai fazer uma única rodada de 10 minutinhos, depois a gente volta aqui para a plenária, a gente tem uns recadinhos finais, e aí vocês fiquem à vontade dentro da salinha de vocês vão estar entre 2, 3 organizações. O Gabi acho que vai dividir a gente. Tem mais alguma indicação, Gabi? O John, ele está fazendo essa divisão, eu acho que para troca, né, para vocês terem o norte mesmo, acho que a pesquisa, ela trouxe alguns dados muito importantes, mas coisas que a gente já até sabia, né, ela só reforça tudo isso, eu acho que ela traz essas informações muito como reforço, e a gente, como organizações que trabalham de fato com esses jovens potência, a gente já está fazendo muitas coisas que ajudam a trabalhar essas injustiças estruturais dentro dos territórios, ou com o próprio trabalho que a gente desenvolve com as juventudes. E eu acho que aproveitar esse momento para contar um pouco, né? Então, a gente tem aqui o pessoal do Reciclar, a gente tem o pessoal do Recos, a gente tem bastante gente de áreas diferentes e que está fazendo coisas diferentes e que podem ter sinergias aí para se juntarem também. Eu acho que esse é o papel do Juventudes Potentes, né? Acho que o trabalho colaborativo e coletivo, ele é assim. Então, fiquem à vontade, nos vemos daqui a pouco. John, tudo certo aí? Show.
que vocês vão receber um convite para entrar nas salas. Voltamos em 10 minutos. Alguns vão ficar aqui comigo e aí a gente pode ir trocando por aqui também. Oi, Mari. Oi, Stephanie. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Que bom. Bem-vinda. Acho que a gente pode fazer uma rodadinha de apresentação e saber um pouco mais sobre o que vocês têm feito. Eu posso compartilhar um pouco do Juventudes Potentes também. Acho que vocês podem, não sei se vocês querem começar. Eu sou do Juventudes Potentes, aqui analista de comunicação. Fui um jovem acompanhado pelo Núcleo Jovem do GOIN lá no começo, então a gente estava desde o processo de construção do programa. Eu participei da primeira formação do Núcleo Jovem e hoje eu estou aqui fazendo parte da equipe e é muito bom estar aqui podendo ouvir um pouco mais de vocês. Acho que lá atrás a gente trabalhou bastante com o Mio também, então estou bastante empolgado, mas estou aqui para ouvir vocês. Se quiserem compartilhar um pouco. Muito bom. Vou pegar o gancho aqui. Oh, eu já gostei do gatinho. Oi, Sheldon. Lindo. Bom dia, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Mariana Miranda. Atualmente eu faço parte do Instituto Aliança com Adolescente. Eu sou coordenadora de inserção local aqui de São Paulo. Instituto Aliança, a gente está aí há um pouco mais de 20 anos atuando com essa formação de jovens potência, onde a gente realiza toda a formação e capacitação desse jovem para a inserção dele no mercado de trabalho, né? Então, ele passa com a gente, tendo todo o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais também. E a gente faz muitas parcerias, né, com empresas. Tanto aqui em São Paulo a gente tem atuação, mas a gente tem muito forte também na Bahia e Pernambuco, onde de fato o Instituto Aliança nasceu, cresceu. A gente está com atuação em São Paulo há pouquinho mais aí de 2 anos, mas hoje ainda a nossa maior visibilidade acaba sendo na Bahia, que foi onde ocorreu a nossa fundação de fato. Então, hoje a gente atende esse jovem numa situação de vulnerabilidade. Hoje a maior vulnerabilidade da qual a gente tem é a vulnerabilidade social. Hoje, dentro da inserção, né, de fato, eu posso vivenciar um pouquinho de tudo isso que a gente estava conversando e sendo dito ali dentro das pesquisas. E, gente, o quanto isso me toca, né? O quanto, quando a gente vai falar com o jovem sobre a inserção dele no mundo de trabalho, que é algo trabalhado ali durante todo esse decorrer, o que ele traz para a gente é muito isso. Teve uma fala ao longo da apresentação que me tocou assim imensamente, que o jovem ele não vai para onde é o sonho dele, mas ele vai para onde dá, né? Tipo, aonde está disponível para ele é o que ele vai atuar. E muitas vezes quando a gente vai começar com esse jovem a construção de carreira dele, porque a gente faz todo um plano de vida, um projeto de vida e um projeto de carreira com ele, eles muitas vezes trazem o quanto assim, eu não consigo ter um projeto hoje porque eu não consigo pensar, eu não consigo planejar. Eu só preciso trabalhar, eu só preciso ajudar em casa, eu só preciso ter uma fonte de renda. E é muito chocante, mas ao mesmo tempo aqui dentro do Instituto é gratificante o quantas vezes a gente consegue tocar e mudar e impactar a vida desse jovem, trazendo para ele que não, você é digno e você tem sim que construir a sua carreira. Vamos juntos buscar essa oportunidade, vamos juntos buscar essa possibilidade, mas ciente de que muita coisa ainda precisa ser mudado. Estando nesse contato direto com as empresas, é chocante ao mesmo tempo que é impactante para mim quantas vezes a empresa ela tem aquela visão fechada de que não, eu preciso ter o jovem porque eu preciso cumprir a minha cota, porque eu preciso cumprir a minha meta, mas eu não vou desenvolver, eu quero ele pelo tempo de contrato. E são de fato jovens potências que quantas vezes poderiam ascender e crescer ali dentro daquela empresa, né? É isso, gente. Fui só me apresentar e já falei demais. Psicóloga é tudo assim, né? Fala muito. Mariana, que legal. Acho que, bom, meu nome é Stephanie, eu sou da Iniciativa Unio. A gente trabalha a inclusão socioprodutiva de adolescentes e jovens aqui no Unicef. É muito legal ouvir você falando, porque recentemente até a gente
rodou uma pesquisa similar também com a participação, né, tocada muito por jovens, a partir de coletivos dos próprios bairros, mas lá em Belém. E a mesma coisa apareceu, o mesmo ponto apareceu, que é, se nós pudéssemos, tivéssemos a escolha, o que eu sonho fazer é isso, e o que eu faço é essa outra coisa aqui. E é muito, assim, é bem interessante olhar e ver como, assim, às vezes, dependendo, assim, pode ser um pouco desesperador para a gente que trabalha atuando nessa área, ver que existe uma diferença enorme entre o que se sonha e o que se pode fazer, mas também existe, acredito, um espaço enorme de atuação para que a gente, se observado os caminhos corretos, com a participação desses adolescentes e jovens, para que a gente consiga, de fato, chegar até essas juventudes, existe uma possibilidade muito grande de atuação da nossa parte, das empresas, porque o que eu sinto lidando na mobilização de jovens é que, muitas vezes, os jovens não sabem que eles não sabem, né? Eles não sabem que existe um caminho, outras possibilidades, que existem caminhos, que o mundo do trabalho apresenta uma infinidade de possibilidades de áreas de atuação, e de modelos de atuação, de trabalho híbrido remoto, de estar na empresa, enfim. E acredito, assim, que o nosso papel seja incentivar as empresas, o mundo do trabalho como um todo, a atuar abrindo portas e apresentando possibilidades para que esses jovens se sintam, de fato, conheçam quais são os lugares que eles podem ocupar, e que, quando, uma vez chegando nesses lugares, que eles se sentam, de fato, pertencentes, donos, com possibilidade de atuação, de levar toda a sua suas possibilidades de solução, de inovação, daquilo que eles já trazem das suas próprias comunidades para dentro das empresas em que eles atuam, no mundo do trabalho. Enfim, é muito legal perceber que a gente tem outras empresas e outras iniciativas que trabalham no mesmo caminho, com sucesso, e há bastante tempo, fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito importante também. E, enfim, é muito legal poder estar aqui com vocês e ouvir que a pesquisa que foi apresentada hoje apresenta pontos de intersecção tão fundamentais com pesquisas que nós já realizamos do outro lado do país. Assim, isso só demonstra que, no mínimo, nós estamos conseguindo ouvir de fato essas juventudes com propriedade, a partir, né, do convite de ter esses jovens conosco aí no processo de pesquisa. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, acho que nesses últimos 2 minutos, como uma das coordenadoras também, né, dessa pesquisa, como foi ouvir dos próprios jovens, né, que eram jovens pesquisadores também, na saída nos territórios. Eu acho que isso foi muito marcante. Eu acho que no próprio lançamento da pesquisa a gente ouviu bastante da Karina, né, um pouco isso. Então, se você quiser compartilhar. Vou falar, tentar falar rápido. Eu estava na outra sala, eu vim para cá porque estava eu e a Arica. Daí a Kika é da comunicação, deu, epa, pera, não vou ficar eu e a Arica juntas. Eu fiz parte da coordenação da pesquisa, e falando um pouco também do que é fazer pesquisa, acho que é muito importante, porque a gente pôde ouvir dos próprios jovens quais são as prioridades, quais são as necessidades que eles têm, e como eles, atuando como pesquisador, eles percebem, né, que a demanda deles é parecida com outros, e quais são as diferenças também entre as regiões. É o que a gente ouviu da Karina, que foi não dessa Karina, tá? Da Karina, que é uma das jovens pesquisadoras e que participou do lançamento. Inclusive, tem alguns cortes da fala dela nas nossas redes sociais. Que é muito uma questão de como a realidade deles é diferente.
a gente separou os setores por região sul e leste. Ai, tem só 12 segundos. E ela falou assim que quando ela foi na Vila Mariana, a pesquisa não fazia sentido nenhum. E quando ela foi lá na cidade Tiradentes, que era próximo, fez todo sentido para o jovem. Então, para a gente ver como é importante a participação dele em todo o processo, assim. Aí voltou. Pronto. Nossa, Emily, que incrível, assim, deve ter sido uma experiência imersiva e ao mesmo tempo chocante, né? Você vê, por exemplo, você cita aí esses dois bairros tão próximos e com realidades tão distintas para o próprio jovem, né? Como que esse jovem deve se sentir frente a essa realidade que ele vivencia no dia a dia dele. Aí ela compartilha que ela nunca tinha caminhado, né? Porque, tipo, a gente às vezes passa pelos bairros por conta de transporte público, tipo, tem estação de metrô, então a gente acaba passando por ali, mas você de fato andar naquelas ruas, conhecer ali, bater na porta da pessoa e fazer uma pergunta, é uma coisa, tipo, totalmente diferente. Aí ela compartilhou isso e foi bastante impressionante, assim, também. E aí, gente, 10 minutos é pouquíssimo tempo, né? A gente estava Mas a no meio de Laís, uma fala. mas a Laís cantou a bola aí, mês que vem vai ter mais um círculo de discussão sobre essa pesquisa massa. Então aí a gente vai poder estar se encontrando presencialmente lá nos das favelas para discutir os dados dessa pesquisa também. Todos voltamos? Acho que voltamos. Você compartilha a tela de novo, Nai, para os recados finais? Claro. Acho que foi uma boa rodada de discussão. E para salinhas acaba conseguindo ter uma troca mais profunda, né? Espero que todos tenham conseguido fazer bons contatos aí. Pode passar, acho que para os encaminhamentos agora. Acho que vale dizer também que depois a gente manda uma sistematização de todas as salinhas, né? Se alguém falou alguma coisa numa salinha que a pessoa não estivesse, ela pode ler e procurar a organização depois, né? Legal. A gente vai passar alguns convites, alguns encaminhamentos que a gente tem aqui no Juventudes Potentes. Cami, você quer passar a parte de mercado? Sim, a gente tem na verdade, sobre esse curso do grupo de estudos do voluntariado empresarial, eu não estou muito por dentro, não sei se a Nai tem informações, mas eu posso falar sobre o GPTW rapidinho aqui. A gente criou, né, junto com o GPTW, esse selo Melhores Empresas para Trabalhar Jovens Potência. Não sei quantos de vocês já sabem sobre a existência desse selo que foi lançado esse ano. Para participar, na verdade, qualquer instituição pode participar, segundo setor, terceiro setor, não tem nenhuma restrição. A única regra é que a instituição precisa ser certificada no GPTW, então vocês têm até 31 de julho para se certificar. Depois desse processo, né, aprovado nesse processo, as empresas certificadas podem aplicar para o ranking até 30 de agosto e preencher o questionário. E aí, as empresas que forem selecionadas, classificadas, vão ser premiadas, instituições, desculpa, vão ser premiadas em 2024. Se alguém precisar de mais informações, a gente está aqui, a gente tem todo o processo e o passo a passo para ajudar vocês. Nai, você me ajuda com o primeiro? Claro. Pessoal, o GEV, Grupos de Estudos e Voluntariado Empresarial, ele é uma iniciativa da Silvia Nakashi, e é uma iniciativa, é um programa, ele não está necessariamente dentro de uma organização, mas ele é um programa que reúne diversas empresas e organizações do terceiro setor para falar sobre possibilidades de parceria entre esses dois setores, né? E a gente foi convidado a trazer uma outra pesquisa que a gente realizou em fevereiro, né, Ká? Que é a de profissões de futuro, né? Então, o futuro do mundo do trabalho para as juventudes. A gente vai trazer essa pesquisa no dia 2 de agosto, das 10h30 ao meio-dia, online,
E a gente vai estar reunido com outras organizações que não necessariamente já estão na nossa rede do Juventudes Potentes. Então, também é uma oportunidade para a gente se conectar com gente nova, né? Tanto do mundo empresarial quanto do mundo dos institutos e fundações. Então, quem quiser ouvir mais sobre a outra pesquisa, que foi lançada antes de Injustiças Estruturais, fica aí o convite com a data e o link de transmissão, na verdade, que vai ser pelo YouTube, né? Então, quem quiser assistir é só salvar esse link ou seguir o GEV também pelo LinkedIn para ter mais informações, tá bom? Vou chamar o Luiz para falar. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vou falar rapidinho sobre a rede de oportunidades. Um convite para vocês, tá? Mas vou convidar vocês para falar sobre o Grupo Radar, que é um grupo que a gente compartilha alguns conteúdos entre as empresas, né? É colaborativo, mas antes de falar do Radar, vou falar rapidinho da rede de oportunidades, que pensando na empregabilidade jovem, a gente criou essa solução com o WhatsApp Comunidades, a gente utiliza o WhatsApp Comunidades, onde a gente compartilha vagas de empregos, formações, cursos gratuitos para os jovens, tá? A gente atualmente tem uma base de mais ou menos 20 mil jovens, e dentro desse grupo, né, que a gente tem alguns grupos, na verdade, a gente tem o grupo segmentados para a Zona Sul, Zona Leste, tem um grupo também que a gente trabalha com toda a cidade de São Paulo, mas a gente tem algumas dificuldades na curadoria de vagas, né? Então a gente compartilha semanalmente duas vezes por semana a gente compartilha essas oportunidades, tanto de formação quanto de vagas, mas a gente está buscando alguns parceiros, algumas empresas, organizações que possam contribuir com a gente, compartilhando com a gente algumas oportunidades, tá? O Gabriel deixou o link do Grupo Radar aqui no chat. Se vocês puderem passar só o próximo slide, por favor. Só para mostrar aqui sobre o Grupo Radar. Isso. Então, esse grupo é um grupo que a gente trabalha com colaboração. Então, qualquer organização que tiver alguma oportunidade, seja de formação, vagas de emprego, formações, cursos rápidos, tá? Também são bem interessantes para os jovens. Se vocês puderem compartilhar com a gente, eu vou deixar também os meus contatos aqui no chat, e aí se vocês puderem me procurar, tiverem puderem indicar parceiros, ou vocês mesmos quiserem fazer parcerias com a gente, então eu vou deixar o meu contato, os links, o Gabriel também já mandou, vou mandar novamente alguns contatos, tá? Tá no chat, se vocês puderem me procurar, se alguém tiver alguma dúvida. Eu acho bem legal se a gente conseguisse firmar algumas parcerias, porque realmente a gente tem alguma dificuldade ainda de disponibilizar tanto conteúdo quanto a gente gostaria para esses jovens. Se alguém quiser complementar alguma coisa, Gabs, Nayara. Acho que é isso, Luiz. É isso. Acho que a gente pode tirar uma foto, né, Gabi, do café. Muito obrigado por todos que estão aqui. Obrigado à Rede Conhecimento Social por ter também apresentado a pesquisa junto conosco. Acho que vamos de fotinha. Você tira, você bate. Estou vendo umas pessoas abrindo a câmera. Muito feliz em ver rostinhos que estão com a gente há bastante tempo. No 3, 1, 2, 3. Aí, consegui. Obrigada, gente. Foi muito bom. Exato.